Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja aí enchendo, inundando seu coração nesse dia. Desejo para você a direção do Espírito Santo, a sabedoria que vem de Deus, o guiar do Senhor nos seus passos. Que cada passo seu nesse dia seja um passo firme, decidido, baseado na vontade de Deus. Que eu e você juntos possamos vencer as tentações, que eu e você juntos possamos caminhar em direção à eternidade e nessa terra deixar um rastro de bondade, de amor, de misericórdia, como é devido, como é digno a cada filho de Deus, amém? Que seja um dia muito abençoado para você e para sua família. Queridos amigos, estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, no nosso plano anual de leitura, do Novo Testamento. Estamos fazendo uma leitura aqui dentro de um desafio de leitura. Hoje estamos lendo Marcos, capítulo 14, e eu quero meditar com você numa passagem que está a partir do versículo 32. É uma passagem muito conhecida, na qual Jesus vai até um jardim onde moíam o fruto da oliveira, ali onde as azeitonas eram esmagadas até sair o azeite, o óleo de oliva. E nesse jardim chamado Getsemane, alguns falam Getsemane, é o lugar da moeção. Ali também o coração e a alma de Jesus foi moído. Foi neste jardim que ele foi traído por um dos seus amigos, chamado Judas Iscariotes, e é ali que ele foi preso e foi entregue para ser julgado. Mas antes disso, algo muito simbólico acontece. Um momento de oração entre Jesus e o Pai, e um momento em que ele pede que os seus discípulos intercedam por ele. Sim, o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, pede a intercessão, a oração dos seus amigos e passa por um momento de dúvidas, de incertezas, de medo, porque Jesus, sendo Deus, habitou em carne humana. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porque ele habitava em carne humana, ou seja, ele habitou no mesmo corpo, o tipo de corpo que nós habitamos hoje. Um corpo que tem as suas peculiaridades, um corpo que é tentado pelo mal, um corpo que tem desejos e instintos. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Como vencer os nossos desejos e instintos e fazer a vontade do Pai mesmo quando o nosso corpo está gemendo, quando a nossa natureza não quer, quando parece que estamos sendo esmagados, quando parece difícil demais fazer a vontade de Deus. Vamos ver exatamente o que aconteceu aqui? Então, Marcos 14, 32 diz assim: Então eles foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, achou os seus amigos dormindo
E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E vindo Jesus pela terceira vez, lhes disse: Ainda dormis e repousais? Agora basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está se aproximando o traidor. Então, neste momento da história da vida de Jesus no seu ministério aqui na terra, nós vemos um momento em que as angústias da natureza humana acercam-se de Jesus, especialmente a angústia do medo da morte. Sim, ele sendo Deus, sabendo todas as coisas, pelo Espírito Santo ele sabia que seria traído, que enfrentaria um julgamento injusto, que seria chicoteado, que seria ofendido, esbofeteado, colocariam uma coroa de espinhos na sua cabeça, uma capa nas suas costas, lhe obrigariam a carregar a própria cruz por 1 quilômetro quase. Depois o pregariam numa cruz e o deixariam pendurado por 6 horas, sofrendo e agonizando até que morresse. Jesus sabia de tudo isso. Mas, apesar de saber, até então parecia algo distante. Agora se acercava a hora e o momento em que aquilo chegaria. Em que a vontade de Deus de, através do seu Filho Jesus, fazer a justiça. Sim, justiça, porque Deus estava em Jesus encravando os pecados da humanidade e fazendo justiça. Deus estava em Jesus sacrificando o pecado. Estava ali em Jesus fazendo a justiça pelo pecado. Estava em Jesus o condenando no nosso lugar, para o tipo de morte que nós merecíamos, por causa dos nossos pecados. Mas agora estava diante de Jesus o fato de a escolha, obedecer o Pai ou não obedecer. Ele poderia até fugir se ele quisesse. Ele poderia se negar se ele quisesse. Por isso a sua angústia, ele dizia: Pai, se possível, faz de outro jeito. Me poupa daquela hora. Que hora? A hora da morte, da agonia, da dor. Mas a oração de Jesus termina do jeito certo. A oração de Jesus termina do jeito que tem que terminar todas as nossas orações. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aqui nós vemos que Jesus, ele, apesar de estar em um corpo humano e passar por tentações, o que é a tentação? É a oportunidade de fugir da vontade de Deus, é a oportunidade de fazer o mal, de fazer o que é errado e o que é fora dos planos de Deus. Apesar dele ser tentado e da sua carne, como ele mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a sua carne em fraqueza, sentir dor e agonia. Ele venceu a carne pelo Espírito, dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus reconheceu que a vontade de Deus, o Pai, era melhor, mesmo quando essa vontade incluía um sofrimento passageiro. E como diz na profecia de Isaías, depois de tudo isso, ele se alegrou com o fruto do seu penoso trabalho. Sim, ele passou por tudo isso. Sim, ele sofreu tudo isso. Sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje ele se alegra com o Pai pela nossa salvação. É interessante que no dia da tentação, Jesus pediu a ajuda dos seus amigos. E ele pediu a intercessão dos seus amigos. Isso me ensina outra coisa. Que nós precisamos de amigos de fé. De amigos e irmãos para orarem por nós. E que não é sinal de fraqueza pedir oração, ou dividir as suas angústias,
ou compartilhar que está com medo, ou compartilhar que está com dúvida. Não, isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, isso talvez seja um dos maiores sinais de força espiritual, reconhecer a sua fraqueza. Então, que eu e você, como seres humanos, habitando um corpo frágil, um corpo de carne pecadora, com a tendência ao pecado, possamos nos cercar de pessoas de fé. E possamos talvez até diante de Deus colocar as nossas angústias e medos, colocar até mesmo os nossos desejos da carne, mas no final venhamos sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. E não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E depois você vai se alegrar com o fruto do seu trabalho. Amém? Querido Deus e Pai, que o exemplo do teu Filho Jesus, lá no Getsemane, quando ele estava sendo moído naquele jardim de moeção, quando o coração dele estava sendo apertado pelo medo do futuro, pelas dores que lhe cercavam, quando ele estava, Senhor, sendo tentado a desistir de todos os teus planos, que o exemplo de Jesus obediente, sujeito, sim, clamando e chorando, mas se sujeitando, que este exemplo sirva para nós de modelo. Oh Deus, que possamos resistir, que possamos passar por cima de todo tipo de obstáculo, para que possamos chegar à Tua presença com tranquilidade e paz. É o que eu peço, bondoso Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a superar os obstáculos da nossa natureza, os obstáculos do pecado que habita em nós, do medo que habita em nós, para que possamos viver a Tua vontade. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estaremos juntos em mais um Devocional de Fé amanhã. Compartilhe com seus amigos, envie para as pessoas para que elas recebam da palavra de Deus e sejam abençoadas por ela. Que Deus abençoe você.